As 6 cruzes. A vida é cheia de escolhas. Era uma vez um bobo da corte que servia um califa e sua corte em Bagdá. Um certo dia, sem perceber, esse bobo da corte ofendeu o califa. Para punir a ofensa, o califa ordenou que ele fosse morto. No entanto, disse o governante, considerando seus muitos anos de serviço, deixarei que você decida como vai morrer. Bem, respondeu o bobo da corte, se você não se importa com a causa da minha morte, ó califa mais grandioso, eu escolho morrer de velhice. A vida nem sempre te dá a escolha de como morrer, mas você pode escolher como viver. A cena da morte de Jesus é caracterizada por 3 cruzes, e nós podemos usar essa cena para ilustrar a realidade da salvação. Existem apenas 3 fatores importantes no processo da salvação. Existe o provedor, o receptor e o rejeitador. Existe aquele que morreu pelo pecado, há aqueles que morrem para o pecado e os que morrem no pecado. Existem apenas 3 cruzes, 3 opções. Existe a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição. Existem apenas 3 pessoas. Existe o Salvador, o Santo e o Pecador. Não há outras possibilidades em relação à resposta à salvação de Deus. Essa é a lição principal dessas 3 crucificações naquele dia. Primeiro, a cruz da rejeição. Esta é a cruz de um dos ladrões. Ele morreu como ele viveu, em seu pecado. Ele estava fisicamente perto de Cristo, mas muito distante dele espiritualmente. Jesus poderia tê-lo salvo se ele tivesse reconhecido o que Deus estava fazendo em seu favor. Em Lucas 23:39, a Bíblia diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Esse ladrão era um homem que estava colhendo o que semeou e não estava gostando. Vejam, durante toda a sua vida, esse homem semeou frutos da carne. A Bíblia nos diz em Gálatas 6:8 que quem semeia a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Na fala desse ladrão também há ceticismo e descrença. Ele diz ao Senhor: você não é o Cristo. Semelhantemente, em Mateus 4:3, o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. No jardim do Éden, o diabo colocou dúvida em Eva a respeito do que Deus havia dito a ela e a Adão. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A Bíblia nos diz em Hebreus 11:6 como devemos nos achegar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproximou de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam, Com essa cruz, aprendemos que coisas? Segundo, a cruz da rejeição. Esta é a cruz do criminoso cuja vida foi curta, mas abençoada. Primeiramente, é importante observar que ele temia a Deus. Segundo, ele percebeu que era um homem condenado e sem saída. Observe suas palavras no versículo 40. Estando sob igual sentença? Terceiro, ele reconhece seu pecado e reconhece que merece sua sentença. E por fim, esse ladrão creu no nome do Senhor Jesus Cristo para salvá-lo. Terceiro, a cruz da redenção. Esta é a cruz de Cristo. Está no centro. É a maior das 3 por ser a doutrina central em todas as Escrituras. Herbert Locker diz: na velha cruz acidentada, vemos o homem no seu pior, mas Deus no seu melhor. Esta cruz representa o amor de Deus em ação. Notemos a resposta de Jesus ao ladrão na cruz da recepção no versículo 43. Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Veja João 10, 17 e 18. Como você vê a cruz? Um Deus crucificado? Mas a cruz é, na verdade, a exibição do poder de Deus.
Para concluir, deixe-me perguntar: em que cruz você está? Na cruz da rejeição ou da recepção? Se você nunca esteve no Calvário e conheceu Jesus como seu Salvador, sua vida está se esvaindo, e ao menos que você venha a Jesus, perderá sua vida para sempre. Hoje é o dia da decisão. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz: Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, que coloca diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para vocês e seus filhos vivos. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor.